Olá pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos para uma live. Essa live hoje vai falar sobre a utilização adequada da máscara PFF2, ou até mesmo, como você já conhece, a famosa N95. Gostaria muito de agradecer aqui a sua participação e também lembrar que esse vídeo, depois ele fica no ar, tá? Para quem não conseguiu acompanhar a live em tempo real, ao vivo, fiquem tranquilos que logo esse vídeo vai estar disponível e lá você pode deixar o seu like, aquele comentário e também o feedback do que você achou desse vídeo, tá? Para mim é super importante a sua participação e também o seu feedback. Lembrando que temos o canal no YouTube, tá? No Facebook, no Telegram eu deixo dicas, links, datas dos vídeos e das lives que estarão, temas e datas que estarão disponíveis. E você pode acessar também o Instagram e deixar o seu comentário ou uma mensagem, que seja. Geralmente eu abro enquete para que você participe, pedindo, comentando qual aquele tema que você gostaria que eu abordasse. Sempre vale a pena lembrar também que são dicas, são conteúdos que são relevantes, que são aqueles da sua rotina, tá? Aquela sua rotina de trabalho. Ah, mas eu não trabalho ainda, não estou no mercado de trabalho, mas eu ouvi lá na aula, ou eu lembro desta aula, se você já é formado há algum tempo, eu lembro, tá? Mas eu gostaria de estar ao par, né? De estar atento e saber realmente mais sobre esse assunto. Sempre lembrando que esses conteúdos, eles também fazem parte aí, né? De várias questões de provas de processo seletivo, concursos. Tudo que eu trago é sempre embasado na ciência, naquela metodologia aplicada com segurança, tá? Atualizados e também aquele que vai fazer a diferença. Lembra que uma questão pode deixar você longe da vaga. Uma questão que você erre pode deixar você, com o seu candidato, na sua frente. Você fica para trás. Não é isso que queremos aqui. O que queremos é que você se atualize e que você saiba ainda mais sobre a questão, no caso hoje, da máscara PFF2. Para quem estava dentro do mercado de trabalho ou vivenciou o início da pandemia, deve ter debatido aí com várias questões relacionadas a essa máscara, tá? Eu vou explicar aqui para vocês na live a colocação correta, o armazenamento correto, tá? Em que momento, quais são as doenças que são, né, indicadas a máscara PFF2, a N95, que tem um poder de filtração, né, alto. Ela consegue aí barrar os micro-organismos, os aerossóis, no caso aí, tá? Para que você não adoeça, né? Ninguém entra para trabalhar, para ficar doente, certo? Por isso temos os EPIs, equipamentos de proteção individual. Mas hoje a gente vai focar na máscara. Eu quero muito que você participe aqui comigo. Não tem erros, tá? Eu quero deixar bem claro. Ah, eu falei bobeira, errei. Aqui não tem erros. Aqui só tem entendimento. E se você não tem o conhecimento, você vai adquirir o conhecimento, tá? O que faz o ser humano, o que deixa o ser humano, né, ainda mais sábio, é que aquele dia ele aprendeu algo diferente. Todo dia a gente aprende algo diferente, tá? Não tem erros. Então, quando eu colocar aqui uma questão, olha, o que você faz nesse caso? Qual o seu conhecimento nesse sentido? Simples, fala o que você sabe. E se você não sabe, não acertou, olha que riqueza. Você saber que aprendeu algo novo. Puxa, eu pensei que tal doença era essa máscara. Nossa, que interessante, eu já aprendi. E daí? Vai aparecer essa questão na tua frente aí no processo seletivo, você... Lembrei dessa questão. Isso é muito legal, é muito importante, tá? Então, participem, que esse conteúdo é para você. Com certeza vai precisar um dia. E você vai voltar aqui e vai falar para mim. Nossa, enfermeira ou professora, não sei como você me conhece, tá habituado, ou não me conhece nem como enfermeira, nem como professora, mas nossa, a live daquela enfermeira salvou. Olha, aquela questão que ela disse que ia cair, caiu. Eu quero que você depois volte aqui e me conte. Assim como os meus alunos, quando participam lá dos processos seletivos, ou que estão no campo de estágio, voltam correndo. Nossa, professora, aquele conteúdo que a senhora comentou na sala, como foi comentado no estágio, como que o supervisor lá, né, puxou da gente, quem já participou aí, que fez estágio recentemente, me procurou para falar isso. E para mim é muito gratificante, como educadora, saber que eu deixei um pouquinho de mim aí com vocês, tá? Então hoje, esse conteúdo, apesar de falar de uma máscara, né? Nossa, como uma máscara pode ter tanto assunto? Tem sim, você sabe muito bem disso, principalmente no início da pandemia, que todo mundo colocou a mão na cabeça, até nós da área da infectologia, tivemos aí que estudar esse vírus,
comportamento deles, cientista, mutações, e agora vamos tirar essa barreira, vamos diminuir essa barreira, porque já sabemos como que o nosso, né, agente infeccioso, no caso o vírus, se comporta, né? No início todo mundo, quem não lembra, coloca aqui pra mim, no chat, coloca aqui pra mim, quem não lembra a primeira paramentação de Covid, parecia ou não parecia um astronauta, né? Macacão, capacete e... Olha, eu vi até gente de galocha, para vocês terem ideia que o negócio ficou tão horripilante que o povo ficou até de galocha, com medo aí do vírus subir para tudo quanto é lado, né? Mas não é bem assim. Agora a gente sabe como ele se comporta e nós sabemos os EPIs, não só porque não existe o Covid, tá? Para quem estuda, né, tá dentro da área da infectologia, o que nós, né, especialistas, nós costumamos falar, se você adotar a precaução adequada para o tipo de doença, para o tipo de vírus ou bactérias, não tem erro, tá? Seja o Covid, seja uma meningite, uma varicela, uma tuberculose, não importa. É importante que se você utilizar o seu agente transmissor lá, o seu agente infeccioso é um vírus, logo a gente sabe que é pelo ar, gotículas, né? Ou, dependendo do caso, aerossóis. E a gente vai utilizar a máscara, no caso aqui a gente está falando da máscara, tá? Vamos utilizar a máscara adequada. Então, você que entrou agora, né? Marta me desejou aqui boa noite, Gláucia, né? E a Marta colocou verdade. Na verdade, no que você se refere, Marta, são as questões que caem muito sobre a máscara adequada, a doença, qual é a máscara que protege a doença X, qual a paramentação que você utiliza. Então, nunca é tarde para retomar aí os estudos e se atualizar. Então, vamos iniciar aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta, vou deixar uma pergunta e vou transcorrer aqui com a live, tá? E você vai respondendo. Eu gostaria que você me respondesse se você conhece ao menos 2 doenças, sem pesquisar no Google, hein? 2 doenças que protege, que a máscara N95 protege, tá? No caso, a PFF2. Eu gostaria que você colocasse aqui pra mim. A doença X, né, é transmissível por tal, né, partícula e a N95 protege. Ou, eu não sei, eu tenho dúvida, tá? E se você, e que forma, são 2, tá? 2 doenças, eu quero que você coloque aqui, escreva, eu não vou falar nomes, combinado? Eu não vou falar, só vou citar, olha, tal pessoa colocou tal resposta, tá? E aí, duas doenças e que a N95 protege. E se você sabe guardar, e como que você guarda? Só assim, ó. Como que você guarda a sua máscara N95? Se você guarda, se você joga fora, se você usa e acha e ela é descartável no seu entendimento, tá bom? Pode ser fora da ordem as respostas que vocês derem, tá? Então, quando a gente fala de doenças, né, infecto-contagiosas, a gente precisa ter, né, em mente a cadeia epidemiológica de transmissão, tá? Eu não quero que vocês decorem, tá? Tudo que a gente decora, um certo tempo você esquece. Eu preciso que vocês raciocinem comigo. Se eu tenho uma cadeia epidemiológica, eu tenho os elementos que fazem parte dessa cadeia, né? O agente infeccioso, no caso o nosso vírus, a gente está falando aqui de doença respiratória, tá? A gente tem o hospedeiro, a gente que acaba sendo, né, a pessoa que acaba transmitindo e o reservatório é a pessoa que acaba recebendo aí esse vírus, e o reservatório também é aquele que vai armazenar ali, né, ou multiplicar o agente. Então, se for um vírus, é o vírus. Se for bactéria, bactéria, e por aí vai, tá? E eu tenho também a saída, né? Eu tenho um reservatório de entrada e tenho um reservatório, aquele que vai expelir. Então, se eu tenho lá um hospedeiro, que ele foi lá, multiplicou o vírus dentro dele, espirrou para o ar. Se a doença, tá, for causada por gotículas, essas partículas, ela tem... Vamos pensar que as gotículas são pesadas, e realmente são, tá? A grosso modo aqui, ela tem acima de 5 micras, o tamanhozinho dela acima de 5 micras. Só dela ser acima de 5 micras, ela deposita, ela não fica suspensa. Então, quando eu tenho essa informação, que o vírus, ele por gotículas, eu já sei qual é a máscara que eu vou utilizar. Se ela não fica suspensa no ar por muito tempo, eu posso utilizar uma máscara comum, uma máscara cirúrgica, essas que são descartáveis, simples assim. Se o meu agente infeccioso for transmissível por partículas menor que 5 micras, aí eu preciso me precaver, eu preciso me prevenir mais. Sendo que essa prevenção maior, eu preciso ter uma máscara mais potente, uma máscara que me permita segurar, né, esse vírus para que ele não entre em contato com o meu, né, sistema respiratório. Simples assim. Se você só, mas eu vou decorar todas as doenças, eu vou te ensinar um macete para que você decore pelo menos as que são transmissíveis por aerossóis. Você sabendo essas, todas as outras que te perguntarem são por gotículas, tá? Exceto em casos especiais. Por exemplo, vamos lá, teve algumas pessoas que já me responderam aqui.
tuberculose e Covid. Muito bem. Outra pessoa aqui, Covid eu sei, outras não. Muito bem, perfeito. Olha, tuberculose, né, se o paciente for bacilífero, se ele estiver dentro do... E uma coisa super importante, a tuberculose transmissível, né, pelo sistema respiratório, é só a tuberculose pulmonar. Temos outros tipos de tuberculose, miliar, né, e etc e tal. Não pode, não precisa. Só a pleural, por exemplo, não precisa N95, tá? A doença que eu preciso utilizar, a doença da tuberculose, que eu preciso utilizar é a tuberculose pulmonar. Ponto. Se tiver uma questão, tuberculose óssea, tuberculose miliar, não. Vai pegadinha. Tuberculose, aí tiver lá. E se tiver a questão, tuberculose pulmonar, é nessa que você tem que, tá? Assinalar. Geralmente tem essas questões aí. Então, você precisa estar atento. Então, a tuberculose, sim, tá? N95, ela é transmissível quando o paciente está na fase de transmissão, no caso bacilífero, tá? Porque ele entra no esquema de tratamento e após 15 dias de né, que a gente chama, né? O medicamento lá que ele faz a utilização. Ele tem 15 dias de tratamento e depois disso ele vai tomar lá a sua dose assistida numa unidade básica de saúde, tá? Então, o esquema para tuberculose, ele é bem específico. Ele tem fases, tá? Mas não é essa a live de hoje, não é sobre o tratamento da tuberculose em si, e sim sobre a máscara que você vai utilizar. Então, você precisa ficar atento. A tuberculose pulmonar, eu utilizo a máscara quando o paciente ele for, né, transmissor aí, bacilífero, tá? Ele pode entrar no esquema aí de 6 meses de tratamento, mas a fase que ele acaba transmitindo é justamente aí nos 15 primeiros dias, tá? Isso é super importante, porque às vezes você tem lá um paciente, é uma tuberculose que está internado, mas é uma tuberculose pleural, uma tuberculose miliar, ele não é transmissível por, né, aerossóis, tá? Isso é importante. Mas vamos lá. A grosso modo, a tuberculose que você já conhece, a pulmonar, né, é por N95, ok? Perfeito. O Covid, ele é transmissível por um vírus, então, através de gotículas maior que 5 micras. Basta a máscara comum, a máscara que vocês conhecem, que é a máscara cirúrgica. Senão, todo mundo teria que andar com a N95, concorda? Durante a Covid, ou até mesmo agora, que ainda tem locais que são obrigatórios o uso da máscara. Por exemplo, transporte público, local fechado, todo mundo teria que usar a N95. Então, a N95 ela é transmitida por gotículas. Basta a máscara comum, mas assim, trocar a máscara, né, tem algumas recomendações de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, no mínimo de 3 em 3 horas, e se tiver sujidade visível, úmida, antes desse tempo, você deve trocar, tá? Geralmente, não se recomenda em ambiente hospitalar, unidade de saúde, utilizar a máscara de tecido, tá? Como boa prática, não é proibido, mas como boa prática, até para a sua segurança, não é o adequado, tá? E sim a máscara descartável. Então, como colocar aqui, né? Então, eu já estou explicando. N95, nesse caso aqui a tuberculose sendo a pulmonar, e o Covid, você é a máscara cirúrgica, exceto quando eu preciso entubar o paciente, tá? Então, tem os manuais, tá? Os manuais que são recomendações da própria Anvisa, que na vigência de partículas, de aerossóis, né, que ficam suspensas, e ela é gerada através da intubação, aí sim você deve se proteger com a N95, tá? Então, não deixa de estar errado quem colocou Covid, mas você precisa saber que só nos casos que eu tenho geração de aerossóis, tá? E no caso da Covid, é durante a intubação orotraqueal. Importante, muitas pessoas perguntam assim, mas se eu quiser utilizar a N95, tudo bem? Eu sei que a doença, ela é por gotículas, mas eu quero usar a N95. Olha, tudo, a gente sempre coloca assim, ó, tudo que é para mais, não tá errado. Só que se eu tiver um uso racional desse material, eu preciso priorizar a utilização dela para quando eu tenho uma doença que precisa. Então, se eu ficar utilizando a minha I95, sendo que aquela doença não a precaução dela é por gotículas, por exemplo, você pode utilizar a cirúrgica. Em algum momento você acaba rasgando a máscara, deixando úmida, e quando chegar mesmo uma doença que você precisa utilizar a I95, você não tem à disposição, mesmo porque a máscara não é barata, né, e ela não é descartável. Já vou falar até sobre a utilização, a guarda dela, a guarda adequada, tá? Deixa eu ver aqui, que tem algumas pessoas que estão interagindo. Costumo guardar ela entre dois papéis de mão. E ponho dentro de um saquinho limpo. Tá. O papel, eu vou falar sobre ele, tá? Não está errado. Eu preciso deixar a minha máscara respirar, né? Arejada. Se eu não posso deixar ela no saco plástico, aí no caso que você colocou no saquinho limpo, aí
você precisa fazer um furinho nesse saquinho limpo, tá? Porque precisa passar ar dentro desse saquinho. Imagina o saquinho fechado, né? Ali vai ficar úmido, por mais que você deixe na folha de papel e amarrando no saquinho, quando você for usar a próxima vez, possa ser que esteja úmido. Então, não tem problema você colocar no saquinho, tem que colocar. Você vai dobrar, colocar no papel e dentro de um saco plástico, enfim. Mas dá uma cortadinha, né, na base do saco, tá? Do saco plástico, para poder circular o ar, tá? Isso é super importante. Então, doenças. Tem 4 patologias, né, 4 doenças que eu sempre falo para meus alunos. Olha, faz o seguinte, a tabela, para quem não conhece, existe uma tabela, tá? Essa tabela, ela mostra ali, ela identifica o micro-organismo, no caso ali o agente infeccioso, e o tipo de precaução, se é padrão, se é gotículas, se é aerossóis, ou se é padrão em gotículas, se é padrão aerossóis, ou se é contato em gotículas, enfim. Tem uma infinidade, no site da Anvisa você encontra esses quadros também, tá? São bem fáceis de identificar, tem as fotos dos EPIs, eu indico bastante, eu passo muito nas minhas aulas, porque é fácil do aluno identificar e também no trabalho a gente promove aí a visualização das doenças dos EPIs através dessas placas, tá? É bem interessante para quem não conhece e quiser conhecer, é só acessar lá o site da Anvisa, colocar a placa de precauções e isolamentos, vai aparecer lá o modelinho, tá? Amarelinha e tem vários EPIs lá, os desenhos. O que é importante você lembrar? Dentro desse quadro existe uma infinidade de moléstias e de doenças, tá? Varíola, varicela, cachumba, enfim, uma infinidade, tuberculose, herpes zoster, né? Nem sempre você vai decorar, né? Mas a doença respiratória, ela é altamente contagiosa. Então, se você está no ambiente, se for contato, bactéria, né, multiresistente ou algo do tipo, que você precisa tocar, se você passar um álcool gel, lavar a mão, você tá tranquilo. Mas a respiratória não, se você tiver sem a máscara adequada, você pode se contaminar, tá? Então, temos a tuberculose pulmonar, tá? Transmissível por aerossóis, então tem partículas menor que 5 micras. Temos a varicela, a famosa catapora, para quem não recorda, mas você não vai falar catapora, você vai falar varicela. Herpes zoster, tá? E sarampo. Então, são essas 4. Tuberculose pulmonar, varicela, herpes zoster e sarampo. Essas 4 são transmissíveis por aerossóis, ou seja, eu preciso utilizar a máscara N95, certo? E todas as outras, já sabendo que essas 4 são por aerossóis, todas as outras são por gotículas, ou seja, eu preciso de uma máscara cirúrgica, certo? Desde que eu deixe, né, mantenha ela no bom estado de utilização, tá? Então, é sempre importante enfatizar a utilização adequada no momento adequado. Não ficar utilizando de forma aleatória, tá? Durabilidade. Alguém aí sabe me falar o prazo da N95? Vamos lá, mais uma perguntinha antes de eu falar da embalagem, antes de falar do armazenamento. Pode chutar, sem medo de errar. A durabilidade. Qual o prazo aí que vocês acham? Ou acham que é descartável a N95? Então, vamos lá. A N95, não vou falar o prazo, vocês que vão me falar, tá? Vou falar agora do armazenamento. Vou deixar essa pergunta aí, tá? É importantíssimo vocês saberem essa questão. Eu tenho aqui a N95, tá? PFF2. Precisamos nos atentar para a colocação adequada, certo? Ela tem um clipezinho aqui, ela precisa estar, né, bem acoplada no nariz, na lateral, sempre pensar que não pode ter escape. Se tiver escape, eu tenho a entrada aí de, né, facilmente as partículas. Quando eu tiro essa máscara, eu vou colocar a máscara e vou tirar para que vocês observem, tá? Eu posso armazenar numa folha de papel, tá? Quem já viu essa técnica aqui, levante a mão aí pra mim, tá? A técnica do papel, se vocês conhecem. Se não conhece, vai aprender agora. Então, com as minhas mãos limpas, sempre lembrando que a cada retirada de EPI, eu devo realizar a higiene das mãos, seja ela com água e sabão ou com álcool gel, tá? Então, com as minhas mãos limpas, eu vou deixar uma folha sobre um local também limpo, né? Sempre álcool, né, nas bancadas ou numa bandeja. Vai tirar o seu EPI, coloque, né, no local limpo. Não faz sentido nenhum eu tirar a minha máscara e colocar numa bancada toda contaminada, tá? Então, o que eu vou indicar? Uma bandeja, passa o álcool nela, deixa ela pronta e aí sim você coloca a sua folha, ok? Então, eu tenho aqui a minha máscara e tenho a folha. Antes de retirar a máscara, eu já vou deixar minha folha preparada, senão eu vou ficar com a máscara na mão e encostando em qualquer local, tá? Então, eu dobro a folha ao meio, folha de sulfite ao meio.
Então, teve uma pessoa que colocou aqui pra mim, que já conhece a técnica e foi treinada por mim. No início da pandemia, eu perdi as contas de quantos treinamentos eu dei para falar sobre esse papel, tá? É muito interessante porque ainda tem gente que não conhece. Então, eu dobro. Quem não conhece, depois coloca aqui para mim, olha, eu não conheço, ok? É interessante eu saber se você conhece ou não. Então, eu dobro ao meio, aí eu faço mais uma dobra. Tá? E aí, nessa dobra, eu faço um tiquezinho aqui para deixar um orifício, tá? E na ponta. Aí eu abro, vai ficar esse orifício aqui, ó, certo? Vamos lá. Aí eu vou colocar minha máscara, meu papel no local que já está limpo, tá? Como eu tô demonstrando pra vocês, eu não estou de máscara. Mas lá no dia a dia não vai ser nessa, né, devagarinho. Tô fazendo assim para que você saiba como que é, tá? Na hora você já vai, ó, tirar de letra. Então, tenho, né? Geralmente a gente deixa o elástico mais na base da cabeça, aqui, tá? Nessa região mais occipital, e essa aqui mais no centro aqui, tá? Essa é a forma correta. E sempre, tá? Um pouquinho, fazer aquele teste, né? Pra saber se tá bem apertadinho, não posso ter escape, certo? Tranquilinho? Então, meu papel já tá ali pronto, tranquilo, mão higienizada, segura a minha máscara, tá? E retiro pelo elástico, certo? Olha a forma adequada de tirar a máscara. Tá? Tudo isso para mostrar para vocês que o elástico ele não pode entrar em contato, olha aqui, presta atenção, com a face interna da máscara. Quando eu seguro a máscara e na outra mão eu tenho o elástico dominado aqui, eu não tenho contato do elástico dentro da máscara. Por isso que vocês vão entender o motivo desse orifício que eu fiz no papel, tá? Então, segurando aqui o meu elástico, lembra daquele furinho, do orifício que eu abri? Então, eu vou passar aqui, tá? E o meu elástico, ele não vai entrar em contato com a parte interna, da máscara, tá? Então, coloquei, não precisa grampear, tá? A máscara, ela fica bem certinha aqui. Basta dobrar, tá? As laterais. E essa parte de baixo também. Então, as laterais e a base aqui, e eu tenho. O que é importante, tá? Esse orifício aqui, ele vai arejar, né? Ele não vai deixar a máscara ficar úmida. E aí, como já foi colocado aqui, você coloca dentro do saquinho. Mesmo aberto aqui, o saquinho tem que ter lá, né? Tem que fazer lá um piquezinho, abrir, tá? E deixar ele respirar também. Então, pessoal, é a técnica adequada para guardar. Então, teve uma pessoa que colocou aqui que conhece, que foi treinada por mim. Outra colocou aqui que não conhece, aprendeu agora, achou super interessante, né? Show, colocou aqui que show, muito bom. Assim que eu gosto, quando aprende uma coisa que não sabia. E para quem sabia, né? Ótimo, só ter certeza que está atualizado. Então, sempre guardar. Eu fiz muito treinamento, né? Eu estive aí à frente da pandemia, ainda mais sendo especialista em controle de infecção. Eu fiquei responsável por treinar, né? Toda uma equipe de hospital campanha. Me sinto muito... tenho muito orgulho disso, porque eu fui convidada na ocasião e fez toda a diferença, porque os profissionais, na época, eles estavam atrás de conhecimento. Então, eles paravam para ouvir, sabe? Médico, independente da categoria médico, pessoal da equipe da higienização, que também é muito importante, tem super importância no processo, né, de limpeza do local, e isso faz toda a diferença. Eu me sinto muito orgulhosa, muito honrada de ter participado dessa capacitação das equipes. Teve médico que falou para mim assim, nossa, eu não sabia como que guardava, agora eu vou ensinar lá o pessoal no consultório, lá na clínica. E quando você faz parte do conhecimento de alguém, de multiplicar, isso é uma coisa que nem tem preço, sabe? Então, eu gosto muito de que vocês interagem aqui comigo, porque quando é algo que vocês não sabiam, então estão sabendo, vocês vão estar bem à frente, tá? Esse treinamento eu fiz, depois eu tive a validação da equipe da vigilância, que foi nos visitar na ocasião, né? E validou todo o nosso processo, tanto do envelope, né, que dentro do site da Anvisa tem essa técnica, tá? Eles colocam como técnica de envelope, o papel sulfite, e a técnica do saco plástico também. Isso é bem interessante. E na ocasião, a gente também treinou muito falando sobre os EPIs, a importância de aguardar de forma adequada, aqueles que não são descartáveis, né? No caso, a durabilidade vai de acordo com a sua unidade. Geralmente, eu deixo uma validade de 7 dias, mas claro, uma equipe que usa muito, que começa a ficar úmido, quebra o elástico, contamina, gente, isso é indiscutível.
troca-se antes de 7 dias, tá? Mas se você utilizou, você não é para borrifar álcool, não é para molhar, também não faz sentido você usar uma máscara comum em cima dela para proteger, tá? Não faz sentido nenhum. Isso não se deve fazer, muito pelo contrário, você vai ter uma certa hora que você vai ficar, né, muito cansada porque você está fazendo isso, tá? Nem por baixo dela e nem por cima, somente ela. Lógico, nossa, respingou secreção, indiscutível, se troca na hora. Mas não teve nenhuma dessa situação. E outra, quando você estiver fazendo um procedimento que tem risco de respingo, você pode usar tanto óculos como o face shield, que é aquela máscara transparente. Mas se você está num processo de aspiração, está com risco de respingo, nem utilize o óculos, já utilize o face shield, porque aí você também consegue proteger a máscara e o rosto também, né? Então, é super importante isso. Antigamente, né, as pessoas guardavam na própria embalagem. Colocava lá a máscara do jeito que estava mesmo, com o elástico para dentro, tá? E levava no bolso. Hoje, né, tivemos que estudar, a gente evoluiu muito, 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 teve muita tristeza, mas também teve muito aprendizado. Tudo que a gente não deve mais deixar de fazer. Higienizar as mãos, né, corretamente, sempre levar o álcool gel na bolsa, não perder esse hábito, pessoal. Higienizar o seu celular também, tá? Com álcool líquido. Não deixe de fazer isso, porque a mão, ela é a principal via de condução, né? Por que será que o elástico ele não pode ficar dentro da face? Porque, com certeza, se você, né, teve um descuido e a mão não teve bem higienizada, você contaminou o elástico. E a gente perdeu muito colaborador por conta de se contaminar bem na paramentação e desparamentação, tá? Isso foi super difundido, tem matérias falando sobre isso, e com certeza, se você ouviu e se você participou aqui dessa live hoje, você não poderá deixar de, além de seguir isso, né, essas orientações, orientar lá o seu colega também para fazer da forma adequada. Multiplica essa informação, que com certeza vai ser, vai agregar aí na vida de alguém, e pode sim salvar aí sua vida, você não se contaminar, não ficando doente e tendo muita saúde aí para trabalhar muitos e muitos anos, né? Então, eu agradeço, eu finalizo aqui essa live. Coloque aqui pra mim um like, depois que terminar a live vai ficar no ar, tá? O vídeo, dá lá o seu like, faça seu comentário, o que você achou, tá? Dessa live, o que você gostaria que eu trouxesse também para discutir aqui. Com certeza eu vou preparar com muito carinho e trazer aqui pra vocês, tá bom? Então, deixa eu ver mais alguns comentários. Teve uma pessoa que colocou... eu enrolava e colocava guardado, não me preocupava com o elástico. Sim, mas veja como faz sentido, né? O elástico. Muitas pessoas se contaminam, nem sabem. Nossa, como que eu me contaminei? Simplesmente porque, né? Se você coloca muita mão aqui e o elástico entra dentro da máscara, com certeza você vai, né, colocar o rosto aqui e vai contaminar, se ela estiver contaminada, né? Se o elástico estiver contaminado. Isso são detalhes que as pessoas não... acaba não se atentando, tá? Mas é super importante. Eu espero que vocês façam um bom uso aí desse aprendizado e contem sempre comigo para que a gente traga aí conteúdos relevantes que vai fazer toda a diferença para você. E para você que perdeu, não fique triste, depois já vai pro ar daqui a pouquinho, deixa lá o seu comentário, tá? Para você, pra eu sentir aí como que foi para você esse conteúdo. Um forte abraço, tenha uma ótima noite e até a próxima, pessoal. Conto com vocês nas próximas lives e não esqueçam de dar aquela curtida lá no canal, no YouTube, no Facebook, no Telegram e aqui também no Instagram. Um forte abraço, fique com Deus.